Que Deus abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um... Conhecendo para viver mais a palavra de Deus. Como a gente sempre fala, não adianta só conhecer e não viver esta palavra. Bom, a gente tem feito aí uma série de estudos e a semana passada nós falamos sobre algumas características bíblicas, né, que foi bastante interessante. Aliás, tudo que diz respeito à Bíblia é muito interessante, né? E hoje a gente queria falar com vocês. Estamos meio gripados, mas a gente vai andando aí em nome de Jesus. Sobre os 7 pecados capitais. Certamente você já ouviu falar alguma vez sobre isso aí. Principalmente, eu creio que a grande maioria vem da Igreja Católica, e os 7 pecados capitais foram criados pela Igreja Católica. Então, nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Primeiro, se você já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais, né? De acordo com algumas pessoas, esses são os 7 pecados mais perigosos e são os 7 pecados mais pecados. Na verdade, não existe isso, né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, né? Isso tem... esses pecados, na verdade, eles dão origem a outros pecados. Eu acho que essa é a grande tônica, né? Muitos acham que esses são os piores, mas, na verdade, pecado é pecado e eles acabam puxando outros pecados, né? Ele acaba incentivando você e eu a termos outros tipos de pecado. Mas o que é que diz a Bíblia a respeito disso? Bom, a Bíblia não diz nada sobre os 7 pecados capitais. Isso não é bíblico. Esses 7 pecados capitais, eles foram alencados por pessoas, por seres humanos, né? E a gente vai ver aqui que isso veio da Igreja Católica, né? Aliás, um dia a gente pode estudar sobre isso. Todos nós viemos da Igreja Católica, né? E depois é que houve o protestantismo, aí que veio aí as divisões, né? Mas todos nós viemos da Igreja Católica. A origem desses 7 pecados começou lá com o monge Evagrio Pôncio, lá em 345 ou depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Então ele veio aí e ele começou a enumerar esses principais pecados, né? E ele colocava diversas situações, né? Como sendo pecado. Então nós tivemos aí 3 listas de 7 pecados capitais. Uma que veio desse monge, outra que veio do Papa Gregório, lá em 540, né? Então, o monge Evagrio, ele tinha 8 pecados, não eram 7, eram 8. Aí veio o Papa e aboliu um e trocou o outro, e aí, por final, no final das contas, veio o Frei Tomás de Aquino, lá em 1225, depois de Cristo, e aí essa lista dos 7 pecados é o que está valendo, são os 7 pecados que estão valendo. Na verdade, isso é só um pouco de história, só para a gente saber de onde surgiu isso daí. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter em mente que, se nós somos de Cristo, nós não deveríamos pecar. Essa é a grande chave do nosso cristianismo, né? Ou seja, quanto menos a gente peca, mais próximo nós estamos de Deus. Quanto mais a gente peca, mais distante nós estamos de Deus. Por quê? Porque Deus ele não se relaciona com o pecado. Deus ele não tem uma relação com o pecado. E a gente vai ver alguns textos aqui e até algumas frases que as pessoas pensam que estão na Bíblia e também não está, mas não está na Bíblia. Foram frases criadas pelo homem, mas que não está na Bíblia. Bom,
dessa relação. Não existe uma sequência, né? Cada um põe a sequência que quer, mas a gente vai começar a falar da primeira, que tinha que ser uma primeira, né? Que é a ira. Todos nós ficamos irados, ficamos zangados. Mas o que a Bíblia condena é quando a ira fica fora do controle. Então, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu posso me irar, eu posso ficar bravo com você, mas eu não posso deixar que isso passe para o dia seguinte. Aí isso começa a ser alguma coisa ruim na nossa vida. Não é bom também que a gente tenha qualquer atitude, ou tome qualquer atitude irado. Por quê? Porque fatalmente você vai fazer alguma coisa errada. A ira, ou a fúria, ou como você queira chamar, né, é uma manifestação intensa de indignação que pode levar até agressões não só verbais, como físicas. Então, a ira é algo assim que muitas vezes a gente não consegue controlar. E a gente tem visto aí, por exemplo, pessoas que matam pessoas por causa da ira. E aí, de repente, ele fala assim, eu estava cego pela minha ira. Então, a ira te cega quando você dá vazão a ela. Na verdade, a gente vai ver que cada um dos pecados, ou cada um desses 7 pecados capitais, ele vai acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, quando nós damos vazão para ela, quando a gente permite que ele tome conta da nossa vida. Há muitas passagens bíblicas que abordam a irritação, né? Que abordam a ira, né? Nós vamos ver algumas aqui, né? Primeiro, vamos ver aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O iracundo é o irado, aquele homem que tem a ira na flor da pele. Então, aquele que é irado, ele vai trazer o quê? Contenda, né? Em Provérbios também a gente tem um versículo que diz que a palavra mansa desvia o furor, né? Então, na verdade, quando você está irado, você vai trazer para a sua vida contendas, né? Agora, quando você é longânimo, quando você é apaziguador, quando você é tranquilo, né? Então você realmente vai trazer benefícios para a sua vida. Davi fala lá no Salmo 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Ou seja, Davi sabia o que ele estava falando, né? Porque Davi, se você lembra lá em 2 Reis, né? Em 2 Samuel, quando ele mata o urso e ele mata o leão, ele diz que ele matou porque ele estava irado, porque o urso e o leão eles pegaram uma ovelha dele, né? Então, quando Davi ele fala aqui, deixa a ira, é para que você seja mais brando, que você seja mais calmo, que você seja mais controlado. A ira, ela tira o controle, ela tira o poder que você tem sobre a tua vida. E isso pode levar a situações graves, até situações de morte. Morte para outras pessoas e morte para você mesmo, por causa da ira, por causa da impaciência, por causa da intolerância. Então, são coisas que a gente tem que aprender. Às vezes é difícil, né? Você fala assim, poxa vida, pastor, mas olha, eu vivi todo esse tempo. Eu também, querido, eu vivi todo esse tempo e eu era uma pessoa assim que eu tinha os nervos na flor da pele. Então, eu era irado com o mundo, eu brigava com o mundo. Bom dia por quê? Então, são coisas que a gente tem que começar o nosso processo de transformação.
Então, algumas coisas, alguns desses 7 pecados aí eu já consegui vencer. Agora, não são todos, não. Agora, essa é a nossa luta diária, né? Esse é o que a gente tem, isso é o que a gente tem que fazer diariamente. Bom, o segundo pecado, ou o outro pecado, é o orgulho, né? O orgulho é quando a gente se acha superior a outras pessoas, né? Quando a gente despreza outras pessoas. Além do pecado de orgulho ser um pecado ridículo, né? Todos somos igualmente amados por Deus e cada pessoa é especial. Então, eu não sou mais especial que você, nem você é mais especial que eu. Nós somos vistos por Deus de uma forma igualitária, né? Ou seja, o orgulho, ou em alguns casos se chama de soberba, né? Ele é definido como algo excessivo. Não que você não deva ser orgulhoso, você deve ter um nível de orgulho que não afete as pessoas, né? É a tendência de se considerar melhor que as outras pessoas. Quando eu penso que eu sou melhor que você, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo soberbo, e eu estou achando que eu sou o cara e você não é absolutamente nada. Então, quando eu sou o cara, eu tenho que desprezar outra pessoa. E esse é um pecado. Esse é um pecado, um dos 7 pecados capitais. Mas isso daí é alguma coisa que você e eu, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar com isso, nós temos que matar o nosso velho homem, nós temos que eliminar isso da nossa vida. O oposto do orgulho, o oposto da soberba, é a humildade. Parece meio antagônico, né? Mas na verdade é isso que Jesus ensina para você e para mim. E muitas vezes você e eu, nós não somos humildes, nós somos orgulhosos, né? E tem até um trocadilho que diz, né, que eu não admito ninguém que seja mais humilde do que eu. Então, na verdade, isso é orgulho puro, né? E isso não agrada a Deus. Isso você vai ver, né? Deus proibiu Adão e Eva de provarem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, verdade? Né? Mas o demônio, em forma de serpente, ele veio e tentou os dois, dizendo que eles poderiam ser iguaizinhos, ser semelhantes a Deus. Ou seja, eles poderiam conhecer o bem e o mal, né? Eles queriam se tornar independentes do Senhor. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, da soberba, do orgulho, né? Então a gente vê que tudo isso aconteceu por causa desse sentimento. E a gente vê aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Ou seja, o que é alguma coisa abominável ao Senhor? Toda vez que você vê essa palavra abominável na Bíblia, é que Deus não suporta. Deus não quer na presença dele. Deus não quer ter nenhuma relação com essa situação. Então, o soberbo, o arrogante, aquele que é orgulhoso, Deus não quer nem ver na frente. E é o que diz a palavra dele aqui. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando aqui. Né? Em Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ou seja, o nosso orgulho, a nossa soberba vai acabar com a gente. Nós vamos ser abatidos, nós vamos ser acabados. Mas se nós temos um espírito humilde, né, nós vamos ser colocados em honra. A honra quem dá é o Senhor. Eu não preciso honrar você, quem vai honrar você é o Senhor. Você não precisa me honrar, quem vai me honrar é o Senhor. Então tem alguns paradigmas que a gente tem que estar quebrando aí
né, achando que eu só sou honrado quando alguém, numa escala superior, né, o meu chefe, meu diretor, o presidente da companhia, ele me chama pelo nome. Então, eu estou sendo honrado. Não, querido, a tua honra vem do Senhor. É o Senhor que vai te honrar. E Ele vai te honrar aonde Ele quiser. Então, muitas vezes, isso vai acontecer na nossa vida quando nós vivemos em obediência. Quando nós controlamos, né, todos esses sentimentos de orgulho, de soberba, que passa por nós. Ah, pastor, mas eu não tenho isso. Querido, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Você pode dizer assim, olha, isso na minha vida está mais abafado. Agora, dizer que não tem, desculpa, eu acho difícil, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E eu não consigo simplesmente tirar, né, extirpar da minha vida a natureza pecaminosa. Eu consigo fazer com que a minha nova natureza sobreponha a natureza pecaminosa, mas eu não consigo simplesmente arrancar, como eu tiro uma vesícula, eu tiro um rim, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que ir, o quê? Fazendo com que a minha nova natureza sobreponha a minha velha natureza. Outro pecado também que é classificado, né, é a inveja. Né? A inveja é a tristeza pelo bem da outra pessoa. Olha, a outra pessoa está indo bem, e aí, nessa foto, a gente vê um olho grandão, né? A gente fala de olho gordo, né? É inveja, é inveja. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias, incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal. Na verdade, se nós somos corpo de Cristo, eu tenho que ficar contente com a tua vitória, com a tua conquista, com o teu crescimento, eu tenho que fazer isso. E vice-versa. Se somos corpo de Cristo, a minha mão esquerda não é melhor que a minha mão direita. Tem coisas que a minha mão esquerda não faz, mas tem coisas que quem faz, que a minha mão direita também não faz, e quem faz é a esquerda. E eu já tive notando isso aí. Sabe que é interessante, você pode fazer um exercíciozinho aí, né? E ver que coisas que você não consegue fazer com a mão direita, você só faz com a mão esquerda. Ou seja, cada uma tem o seu valor. Se nós somos o corpo, né, a gente não deve ter inveja. O oposto da inveja é o amor, é a caridade, é a compaixão. Se a gente tem inveja, não pode, o mesmo corpo não habita o mesmo espaço. Você não pode ter um coração bom, um coração amoroso, um coração misericordioso e ter inveja no mesmo lugar. Você não consegue. Ah, não, pastor, mas sabe que tem situação... Não, querido, não, você não consegue. Então, você tem que buscar, um entendimento, você tem que tirar essa máscara e buscar um entendimento aí da palavra, né? A gente tem algumas passagens também, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Podridão dos ossos. Quando eu não fico satisfeito pela vitória do meu irmão, eu estou tendo inveja dele. E, na verdade, o que Salomão fala aqui é que a tua inveja vai apodrecer os teus ossos. Apodrecer os teus ossos. Ele poderia ter usado uma palavra mais suave, né? Olha, vai enfraquecer o seu... Não, ele falou que vai apodrecer. É isso. Então, nós não podemos deixar esse sentimento tomar conta da nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ou seja, nós vemos aqui que a inveja ela anda de lado com a hipocrisia.
eu diria até que anda de mãos dadas com a hipocrisia. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ai, pastor, mas até ontem. Pois é, então até ontem acabou. Então, a partir de hoje, querido, começa de novo. Né? Começa de novo. Por quê? Porque a hipocrisia e a inveja que caminham juntos, ela vai trazer toda maledicência para a tua vida. E se nós somos nova criatura, e se a gente realmente aceitou Jesus e está buscando essa transformação, esses sintomas na nossa vida não podem existir. Não pode existir ira, não pode existir inveja, não pode existir todos esses sintomas pecaminosos que nos separam da nossa relação com Deus. Ou seja, eu não consigo ter relação com Deus se eu estou vivendo esses pecados, ainda que seja um só. Ah, mas são 7, pastor, só um que eu estou. Pois é, querido, ainda que seja só um. E a gente vê Paulo falando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, a gente vê muita competição, né? Que um quer ser melhor que o outro. E essa competição, na verdade, é inveja. Ah, não, pastor, é porque nós vivemos numa sociedade competitiva. Pois é, a sociedade competitiva está lá fora. Dentro da nossa vida cristã, ela não pode ser uma competição. A gente não pode estar tratando a inveja como se fosse alguma coisa normal. Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, como cristão, nós temos que botar o pé no chão e começar a andar firmes na rocha. Então, nós não podemos ter inveja um do outro. Não tem competição. Não tem quem é o melhor, quem é o pior. Não tem quem faz mais, quem faz menos. Não, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem o propósito de Deus exclusivo na vida de cada um. E como corpo, né, o propósito não é que a mão esquerda ou a mão direita tome o lugar do pé. Não é assim. Cada um tem a sua função. E a mão direita ou a mão esquerda não é mais importante que o pé direito ou o pé esquerdo. Cada um tem a sua importância. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Outro pecado que é listado aqui é a luxúria. Né? A luxúria é um pecado associado aos desejos sexuais. Até a palavra luxúria dá uma impressão de luxo, de extravagância. Não, mas essa luxúria aqui são desejos sexuais. Esse pecado tem a ver com o abuso do sexo ou abuso excessivo do prazer sexual. O oposto da luxúria é a castidade. Né? E a gente não vai nem entrar nesse mérito. Mas a luxúria, ela pode estar na nossa vida, não fisicamente, mas mentalmente. Nós temos aquelas fantasias sexuais dentro da nossa cabeça. Ai, pastor, mas eu não falei nada para ninguém. Pois é, não precisa falar nada para ninguém, querido. Esse mesmo Deus que te sonda e te conhece, ele sabe que a luxúria está sobre a tua cabeça. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos bombardeados todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes a gente comenta, Nilce e eu, e a gente começa a ver alguns vídeos no YouTube, e a gente vê lá vídeos com 1 milhão de likes. E aí você vai ver o que tem nesse vídeo aí. É só baboseira. Você pega vídeos que você não sabe que é exercícios, por exemplo, exercícios físicos, mas tem uma mulher seminua na chamada do vídeo. Quando você entra lá, você vê que não tem nada a ver. Mas por que botaram uma mulher seminua? Por que botaram uma mulher com pouca roupa? Justamente para quê? Para te incentivar, para encher os teus olhos, para chamar a tua atenção para aquela situação. Ainda que vá falar sobre motor de carro, mas tem uma mulher pelada.
né? Quantos de vocês já não foram numa borracharia, onde a borracharia faz o quê? Conserta pneu. Aí você tem um calendário com o quê? Com mulher seminua. Mas por que uma mulher seminua está numa borracharia, uma propaganda da Pirelli, da Goodyear, de alguma coisa assim, que tinha que fazer propaganda dos produtos dela? Por que bota uma... Pois é. Então, nós somos bombardeados todos os dias. E muitas vezes nós permitimos que a luxúria entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa comunidade, entre dentro da nossa relação com Deus. Isso é uma luta constante que a gente tem que ter contra o inferno, porque o inferno ele vai fazer isso. Na análise que nós fizemos lá do advogado do diabo, nós vimos que a luxúria estava lá. A luxúria estava muito presente, né? Onde a gente viu relação heterossexual, relação homossexuais, um monte de coisa lá, né? Então, na verdade, é isso que nós temos que tomar cuidado. E isso é um pecado. O pecado da luxúria. É um pecado que está batendo a nossa porta e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essa impudicícia é a luxúria. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, olha, que vocês nem comentem sobre isso. Que vocês não têm isso aí como uma prática. Está no meio de cristão, vamos falar de taras sexuais. Por favor. Por favor. Na verdade, não é querer ser santarrão, não é isso. É querer ser o mais próximo de Deus possível. Deus ele não se relaciona com isso. Se você lembra, né, nós já falamos algumas vezes aqui sobre a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso tinha lá a deusa Diana, né? Diana de Éfeso, que os cultos deles eram de prostituição na igreja, dentro do templo dela lá. Então, Paulo falou assim, olha, você nem comente isso aí. Isso não convém que vocês comentem. Por quê? Porque não convém esse tipo de assunto no meio dos santos. Pastor, então a gente nunca deve comentar isso aí. Olha, é difícil... É difícil você reter isso daí. Agora, quando você está num aconselhamento, é diferente. Quando você está num aconselhamento cristão, é diferente. Então, já aconteceu de nós fazermos aconselhamento e a pessoa falar de coisas desse tipo, né? Então, é diferente. Agora, isso não pode ser uma conversa de rodinha, né? Termina o culto, tem a rodinha e a gente... Não, isso não pode ser. E é isso que Paulo abomina aqui, que Paulo diz que a gente não deve fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Ou seja, e Paulo continua lá no versículo 20 e 21, ele continua dizendo todas as obras da carne. Então, essa prostituição é a luxúria que a gente está falando. Então, isso é obra da carne. Então, a gente volta de novo, né? Se eu tenho uma nova vida, se eu tenho uma vida em processo de transformação, isso não pode fazer parte da minha vida. E quando a gente fala em prostituição, a primeira coisa que vem é a prostituição sexual, né? Mas não é só isso. Quando a gente fala em prostituição, prostituição é quando você tem um desvio de ideia, um desvio de ideal. Então, eu posso prostituir os meus ideais políticos, eu posso prostituir os meus ideais legais, eu posso me prostituir com isso também. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, isso é obra da carne. Pastor, mas então tudo é obra da carne? Pois é, tudo é obra da carne. Pastor, então o que a gente faz aqui? Pois é, nós estamos no nosso processo de santificação. Então, dentro desse processo de santificação, Deus permite que nós estejamos aqui justamente para quê? Para que a gente seja
treinado, seja exercitado ou esteja exercitando o nosso cristianismo. Ah, pastor, mas nunca ninguém falou isso. Pois é, se nunca ninguém falou isso, eu estou falando agora, então, desculpa. Desculpa, azar é teu que está ouvindo, né? Vou fazer o quê? Porque Deus te vai julgar cada um de nós por aquilo que a gente conhece. Então, as obras da carne, a gente não pode deixar que ela tome conta da nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, sobre os filhos da desobediência, Paulo está falando aqui aos Colossenses, que são aqueles que desobedecem. Então, eu posso ser filho de Deus e desobedecer a Deus. Então, quando eu desobedeço a Deus, eu passo a ser o filho da desobediência. E Paulo incentiva aqui que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena. Morrer não significa que a gente vai arrancar ela de nós, porque a gente não consegue fazer isso. Você e eu somos humanos, a gente não consegue fazer isso, mas a gente tem que lutar contra ela. A gente não pode deixar com que ela sobreponha os valores cristãos que Deus tem colocado na nossa vida. Os valores que Jesus deixou aí como legado para a tua vida e para a minha vida. Ai, pastor, mas eu vou estar parecendo um ET. Pois é, querido, você vai estar parecendo um ET para quem? Para o mundo? Que seja. Que seja, não se preocupe com isso, não. É melhor você parecer um ET para o mundo e estar no céu do que você parecer um cara legal para o mundo e estar no inferno. Eu acho que a relação é mais ou menos essa. E aí, você e eu que temos que decidir. Nós temos que decidir o que a gente vai fazer. Outro pecado que ele fala aqui é a preguiça, né? Mas, pastor, a preguiça também a preguiça é a falta de vontade ou interesse de atividades que exigem algum esforço. E essa preguiça não é só a preguiça de trabalhar, é a preguiça de resolver as coisas, a preguiça de fazer de executar o propósito que Deus colocou sobre a tua vida, né? Essa preguiça, ela pode ser definida como a falta de ação ou a ausência de ânimo para o trabalho ou outras tarefas do nosso dia a dia. Inclusive, o nosso próprio ministério, a nossa própria adoração a Deus. É mais fácil a gente ficar 2 horas assistindo um filme do que a gente ficar 5 minutos lendo a Bíblia, né? Ou 5 minutos orando. Então, a nossa relação, isso é a relação do ser humano. Se o problema fosse só seu ou só meu, estava fácil. Não, mas isso é uma relação do ser humano, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o pecado da preguiça, né? Então, eu sempre costumo falar, né, que está lá o homem deitado, na rede, e aí ele pergunta assim: "Maninha, fala, meu filho, tem aí remédio para picada de cobra?" "Tem sim, filho." "Por quê?" "Porque vem vindo uma lá longe." Ou seja, o cara nem se digna a levantar ou a tocar a cobra ou sair do lugar para que a cobra não... Enfim, isso aí é o pecado da preguiça. Preguiça espiritual, preguiça de fazer as coisas de Deus e as coisas para Deus. E a preguiça nos faz perder as bênçãos que Deus tem para nós. Nos faz deixar de viver o que Deus tem de grande na minha vida e na tua vida. E a gente vê lá em Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que trabalha com a mão vagabunda, aquele que quer meia colher, que a gente costuma dizer, né? Não é a colher inteira, é meia colher, ele vai empobrecer.
né? Mas aquele que trabalha com vontade, com gana, esse vai enriquecer, né? Isso é o que diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso, ele só fica no desejo. Ah, eu queria. Pois é, ele queria, mas não realiza. Por que não realiza? Porque ele é preguiçoso. Por que não realiza? Porque ele não arregaça a manga. Por exemplo, a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é uma relação que exige dedicação, exige trabalho. E se eu sou preguiçoso para orar, se eu sou preguiçoso para ler a Bíblia, eu não tenho uma relação com Deus. Se eu sou preguiçoso de aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu não tenho uma relação com Deus. Eu estou sendo hipócrita, eu tenho uma máscara de cristão, mas na verdade eu não estou sendo cristão. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ou seja, vai aprender com a formiga, né? Eu acho que todos nós, desde criança, né, aprendemos que a formiga trabalha, ela guarda, né? Então, aqui Salomão fala assim, olha, vai aprender com a formiga, né? Vai ser trabalhador, né? Vai realizar as coisas, deixa de ser um mequetrefe meia boca, vai ser alguém diferente, né? Busca os caminhos sábios. Provérbios capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele vai morrer desejando, porque ele não faz nada. Ele não faz nada para conquistar. Então, ele vai morrer desejando, né? Então, enfim, nós temos que trabalhar, né? E nós conversávamos com uma pessoa, um casal essa semana, e a gente falava justamente isso, né? Independente da nossa idade, Deus tem um propósito. E Deus quer que a gente caminhe dentro do propósito dele. Então, nós temos que saber qual é o propósito dele, né? Porque a gente falava justamente de idade, né? Ah, pastor, eu vou fazer não sei quanto. Eu falei, eu achava que eu ia ficar só até os 50 e já vou fazer 67. E, nós vamos andar enquanto Deus quer que a gente ande. É isso aí. O sexto pecado é o pecado da avareza. O pecado da avareza. A avareza também é chamada de ganância, né? É o apego excessivo aos bens materiais. Não só ao dinheiro também, mas aos bens materiais. Não, isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? A pessoa avarenta é mesquinha. Ela não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter mais. Então, o avarento, ele não, dificilmente ele vai ser um cristão, né? Porque o cristão, Jesus diz que tem que dividir as coisas, tem que ajudar, tem que repartir o que você tem. Então, dificilmente um avarento vai ser um cristão, né? E a gente vê que muitas vezes essa avareza pega a gente, ou essa mesquinharia, pega a gente nos mínimos detalhes, né? Em mínimas coisas. Muitas vezes numa folha de papel, numa caneta, sei lá, num botão, alguma coisa assim, né? Então, o pecado da avareza, né? Ela tira, o pecado da avareza tira o nosso foco do Senhor. Se a gente crê que Deus nos deu tudo, não, pastor, Deus me deu tudo, mas olha, se não fosse o meu esforço, querido, o teu esforço ele tem que ser feito independente de qualquer coisa. Agora, a bênção só vem quando Deus te dá. Então, querido, para com esse negócio de achar que você é o super-homem que você não é. Então, o que nós temos foi Deus que nos deu. Nós temos que cuidar. Cuidar é uma coisa, ser avarento é outra. Nós temos que cuidar, temos que zelar pelas coisas, mas podemos compartilhar as coisas com as pessoas. E eu posso dizer para vocês que isso é alguma coisa muito difícil na minha vida.
né? Por quê? Porque eu fui criado que a cada dia você mata um leão e você tem que estar a cada dia, e isso também é uma forma de avareza, né? Agora, isso não significa que você não pode ser transformado. Deus quer transformar você e eu. Mas para isso, eu tenho que querer, eu tenho que fazer a força. Deus, ele não vai fazer o que você e eu podemos fazer. E a gente vê aqui Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pois é pecado ficar rico? Não, não é pecado. É pecado ser rico? Não, não é pecado, né? O pecado é você deixar se cair por tentações. Você deixar que as ciladas do inferno pela tua riqueza te consumam, te tire o foco, te tire o propósito. Ser rico não tem problema. Mas o que Paulo fala aqui é que o amor ao dinheiro, quando você ama mais o dinheiro do que as outras coisas, isso é pecado. Então, isso é avareza. Essa é a avareza que muitos de nós temos, que a gente acaba controlando, a gente acaba sendo mesquinho, a gente acaba sendo avarento, por picuinha, né? Então, uma coisa que é difícil, e foi difícil para mim, né, aprender, é que quando eu libero as coisas que, de alguma forma, aos olhos das pessoas, eu estou perdendo, quando eu libero isso, Deus retribui abundantemente na minha vida. Então, né, a gente pode falar de herança, a gente pode falar de dinheiro emprestado, a gente pode falar de bens que emprestou e não voltaram, pode falar de qualquer outra coisa, não é? Quando você libera isso, quer saber? Eu não vou ficar esquentando com isso aí, não. Eu não vou ficar me preocupando. Até aqui, o Senhor me ajudou. Então, daqui para frente, Ele vai continuar me ajudando. Então, libera. Libera a pessoa, libera a situação, libera os parentes, libera quem tem que liberar, né? E não permita que isso te torne mais avarento, ou te torne avarento a ponto de você perder a sua fé. Um outro pecado, que é o último pecado, é o pecado da gula, né? O pecado da gula é associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, né? De maneira exagerada. Mais do que as suas necessidades. Você não precisa de tudo aquilo, né? Você não precisa de tudo aquilo. Eu lembro que a gente está aqui e comer pizza, né? É um negócio assim difícil para ter uma pizza como a do Brasil. E aí um casal convidou a gente para ir comer pizza e a gente foi num lugar que tinha uma pizza de atum maravilhosa. E que dessa pizza de atum eu comi seguramente 3/4 da pizza sozinho, né? Aí você vai, pastor, você foi guloso. Olha, não sei se eu fui guloso, eu sei que eu quis me satisfazer, porque a pizza estava muito boa, né? Então, a gula, muitas vezes, é além das tuas necessidades. Quem sabe se eu tivesse comido 2 pedaços, estava bom, né? Mas não, eu fui lá comer 4, 5 pedaços, né? De 8, é bastante, né? Então, esse pecado tem a ver com a perda do controle em relação ao próprio corpo, ao nosso próprio organismo, né? O oposto da gula é a moderação, é o bom senso. E é isso que a gente tem que buscar esse bom senso. E a gente vê aqui em Provérbios capítulo 23, versículos 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne,
porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ou seja, a gente não tem que estar junto com esses caras, né, que comem muito e bebem muito, né? Porque a gente vai estar se prejudicando. Então, a gula é quando você come mais do que você precisava, né? Você acaba exagerando. Aí vem uma frase de Paul Washer. Paul Washer era um pastor cristão americano, e muitas vezes você ouve assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é muito bonito, né? Isso é bem de fato. Essa frase parece boa, estampada numa camiseta cristã, mas ela não é uma frase bíblica. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo tempos em que pessoas falam coisas como se estivessem dentro da palavra. É bonito falar, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade? Não, isso é uma verdade. Mas isso não é bíblico. Isso não está escrito na Bíblia, né? Ou muitas pessoas falam, né, que Deus falou, ajuda-me que eu te ajudarei. Meu, isso não é bíblico. E Deus não precisa da tua ajuda para nada. Aliás, ele não precisa da minha ajuda para nada. Deus não precisa de você nem de mim, né? Deus é Deus, né? Nós que precisamos dele, é o contrário, né? Quem ama Deus procura evitar o pecado. É uma frase simples, mas se você for fazer uma análise sintática dessa frase, você vai ver que ela é muito profunda. Se eu estou no pecado, eu não amo a Deus. Se eu falo que amo a Deus e estou no pecado, eu estou mentindo. Então, eu sou hipócrita. Ou seja, quem ama a Deus não ama, ou não peca, ou evita o pecado, né? É esse que é o nosso exercício, esse que é o nosso treinamento cristão, né? De nós evitarmos o pecado. E a gente vê, né? E a gente vê que muitos cristãos estão metendo o pé pelas mãos, achando que estão fazendo a coisa correta, mas, na verdade, quando você e eu não ouvimos a voz do Espírito, quando você e eu não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, quando você e eu não permitimos que o Espírito Santo fale ao nosso ouvido e a gente entenda o que ele está querendo falar, isso vai acontecer. A gente vai pecar e vai achar que mesmo o pecado, como Deus ama o pecador, então ele vai... Não, ele continua te amando, mas ele não vai andar junto com você, né? Mas qual seria a explicação para a origem do pecado na vida das pessoas? Qual seria a explicação? E a gente vê aqui Jesus falando em Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse é Jesus que está falando. E todas as vezes que você vê na Bíblia do coração do homem, o coração não é esse coração, esse músculo, né? Esse órgão que é um músculo pulsante dentro do teu peito. O coração é a tua mente. Então, tudo parte dali, parte da tua mente, parte da minha mente. Então, todos os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o homicídio, enfim, tudo parte dali. Você pode até falar, mas eu fiquei cego. Não, você ficou cego porque você permitiu que esse sentimento entrasse na tua mente e tomasse conta da tua mente. Pastor, mas eu não... Olha, eu fiquei cego e aí eu tive que fazer. Não, você não teve que fazer, você fez porque você quis.
Então, muitas vezes, a gente vê situações em que a pessoa fala assim, porque foi uma possessão demoníaca. Querido, se você é de Deus, não existe possessão demoníaca na tua vida. O que existe é permissão sua para que o diabo se aposse, para que o diabo tome conta e para que o diabo faça o que ele quer. Então, Jesus, se você ler todo esse capítulo 7 do livro de Marcos, você vai ver que Jesus ele aponta que todos os problemas ele vêm das nossas atitudes, das nossas más decisões, do nosso desejo de agradar as pessoas, do nosso desejo de agradar o nosso ego, de agradar os nossos sentimentos humanos, sentimentos esses que vieram da nossa natureza pecaminosa, e aí a gente tenta justificar de alguma forma. Mas não existe forma, não existe justificativa. A justificativa é que você e eu permitimos que o diabo falasse mais alto na nossa mente, falasse mais alto no nosso coração. Bom, chegamos ao final, são 7, né? Os pecados capitais, mas, na verdade, cada um deles puxa uma série de pecados na nossa vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado para que o nosso processo de santificação ele não seja paralisado por causa do nosso pecado. Que esse processo do nosso relacionamento com Deus não seja estagnado ou não seja desfeito por causa do nosso pecado. Deus quer se relacionar com você e comigo. Deus quer abençoar você e a mim. Mas, para isso, a gente tem que estar junto com Ele. Ele está junto conosco, mas nem sempre nós estamos junto com Ele. Agradeço você por ter estado conosco até aqui. Glória a Deus pela tua vida. E espero você no culto de domingo. Domingo nós temos aí o culto da família e você é o nosso convidado. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode entrar lá no site da rádio, radioviniarde.com. Lá tem WhatsApp, lá tem e-mail, lá tem uma forma, um chat para que a gente possa conversar. Ou você liga para nós, ou você escreve aqui embaixo no YouTube e a gente vai, em nome de Jesus, te responder conforme a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz. Fica na paz, na unção e no poder do Senhor, em nome de Jesus.